se nessas nossas mensagens trocadas das nossas comunicações via WhatsApp é possível realizar a captura do tráfego de dados, do tráfego, ou seja, eu, Emiliano, passo a mensagem, passo outra mensagem para cá e nossa mensagem está trafegando. Então, ok, é possível realizar o tráfego dos dados, mas a mensagem, ou seja, o conteúdo não. O conteúdo é tão somente de A, que tem a chave com o seu cadeado, e B, que tem a chave com o seu cadeado. Tão somente nós somos detentores dos nossos conteúdos transmitidos. E aí um comentário do diretor do Facebook Brasil, quando questionado, tá, o Facebook, ok, você fala que não pode entregar o conteúdo, o que você Facebook faz para auxiliar a autoridade judiciária, as autoridades policiais em uma eventual persecução penal? Ele falou o seguinte: hoje o Facebook tem mecanismos que, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma página no Facebook e eu faço o upload de um vídeo, de uma foto. Então, dizendo palavras do diretor do Facebook. Então, o Facebook tem condições necessárias de segurança para saber se aquela foto, se aquele vídeo que eu fiz o upload para a minha página é oriundo de um ilícito, ou seja, ele tem mecanismos de captura se aquele meu vídeo, se aquela minha foto é origem de um eventual ilícito. E se for algo criminoso, ele automaticamente pega aquele meu vídeo, aquele meu conteúdo e passa para as autoridades policiais. Então, segundo as informações do diretor do Facebook, para se investigar um eventual foto, eventual vídeo que eu fiz o upload e for objeto de investigação, aí eles passam para a autoridade judiciária. Obrigado, João, pelo carinho de sempre. Então, o que eu queria abordar com vocês? Quais são as saídas? Você de um lado, você tem um marco civil. Boa noite, Thaisa. De um lado, você tem um marco civil. De outro lado, você tem a parte técnica, que fala que a criptografia é forte, é importante, protege a privacidade, a intimidade, a liberdade de expressão, liberdade de comunicação. E do outro lado vem o marco civil dizendo, tá, mas em uma ordem judicial você tem que cumprir. Se chegar até você essa ordem judicial. Por quê? Eu preciso punir criminosos. Mas esse embate é o que os ministros vão decidir. Se pode quebrar, se não pode quebrar. E quais foram as alternativas passadas pelos bate-papos de sexta e segunda? Seria o seguinte: análise dos metadados. Os metadados, na palavra dos especialistas, os metadados, meta quer dizer além. Metadados é uma quantidade infinita de dados, ou seja, muita informação sobre o que as pessoas trocaram. Perceba, não conteúdo. Não estamos falando de conteúdo porque ele é protegido pela criptografia. Então, qual foram as sugestões? Análise dos metadados, que eu falo daqui a pouco deles. Uma busca e apreensão dos equipamentos no domicílio do investigado seria uma possibilidade. Análise da segurança e aplicação de técnicas forenses, as ações de inteligência e infiltração de agentes policiais. Então, assim, tem mecanismos alternativos que não a quebra da criptografia com essa vulnerabilidade pelo próprio aplicativo, para que as autoridades judiciárias tenham acesso aos conteúdos.
Então, o que a gente poderia questionar? Os metadados, obrigado Neyali, desculpa se eu falei o seu nome incorreto, obrigado. Então os metadados, então ok, você, autoridade judiciária, diz que quer o conteúdo das mensagens trocadas por aquelas pessoas porque você acha que eles estão cometendo um ilícito, ok. Mas não vou te dar o conteúdo porque eu não tenho conteúdo, ele é protegido pela criptografia. Cristiano Sobral, seja muito bem-vindo, obrigado pelo prestígio. Hashtag tamo junto. Então, os metadados seriam um mecanismo, ou seja, a autoridade judiciária, já que você quer investigar aquelas pessoas, eu não tenho acesso ao conteúdo, o aplicativo WhatsApp não tenho acesso ao conteúdo, mas eu vou te dar os metadados. O que são os metadados? O metadado consegue dar local de onde as pessoas trocaram as mensagens, consegue dar data, consegue dar horário, consegue dar tamanho do texto, consegue dar a quantidade de mensagens trocadas, mas o conteúdo não. E aí você consegue levantar dados para que você vá investigar aquelas pessoas, aqueles possíveis criminosos. Ou seja, não corrompe o conteúdo, mas eu vou te dar os dados. Quando aquelas pessoas conversaram, qual é o tamanho das mensagens, quantas vezes elas conversaram, dia, data, local, horário. E aí seria essa possibilidade do Facebook, que comprou o WhatsApp, fornecer os metadados para uma eventual persecução penal. E aí foi até uma questão interessante, pontuada pelo Edson Fachin, que ele, nos questionamentos, ele falou, tá, mas eu não posso quebrar essa criptografia de forma excepcional por uma eventual investigação. Perguntas do ministro, eu achei fantástico ver. Achei fantástico quando ele falou assim: essa minha pergunta não quer dizer que eu esteja fazendo nenhum juízo de valor, ainda que em seu bojo da pergunta possa aparecer um juízo de valor, não, mas é apenas um conteúdo que eu preciso abstrair para que eu possa julgar. Então o Edson Fachin pergunta: eu não posso quebrar a criptografia em caráter excepcional, já que a autoridade judiciária necessita investigar aquelas pessoas que cometem, por exemplo, uma extorsão mediante sequestro? Aí vem os técnicos e falam: se você quebrar a criptografia, que é você colocar uma porta dos fundos para que tenha acesso ao conteúdo, isso fatalmente cai em mãos erradas. O excepcional, perceba, o excepcional vira ordinário. Então a excepcionalidade da medida cai por terra e aí todos nós somos prejudicados. A coletividade como um todo. A coletividade como um todo. E aí achei uma passagem bacana, eu até anotei aqui, para comentar, a força dos metadados. Os metadados seriam suficientes para que as autoridades fizessem a perseguição dos criminosos em um eventual cometimento de ilícito. Como assim, Emiliano? Pô, todos, muito boa noite, bem-vindo. Eu falo, não paro. Então, até para não tomar muito tempo de vocês, a gente já tá caminhando aí pros finalmente, fiquem tranquilos. Força dos metadados. Excelente a analogia de um dos palestrantes. Tem um software que ele consegue dizer, perceba bem, tem um software
que ele é capaz de dizer quando 2 ministros da Suprema Corte norte-americana irão divergir. Perceba, um estudioso da parte técnica, há um software em que ele estuda os ministros e consegue prever quando os ministros irão divergir. E como é que o software trabalha para ver quando 2 ministros da Suprema Corte norte-americana irão divergir? Postura, a forma como o ministro senta no tribunal, tamanho do voto e o número de citações em um grau de acerto em mais de 90%. Então, se a gente pudesse fazer uma analogia desse software que analisa a divergência, o software esse software que analisa quando 2 ministros irão divergir da Suprema Corte norte-americana pela a forma como sentam, tamanho dos votos e o número de citações que utilizam, isso aí não tem preço, ou seja, em um grau de mais de 90%. E a gente pode fazer analogia como se fosse o metadados, ou seja, com algumas informações, e o metadados é muita informações, segundo os especialistas, você, autoridade judiciária, você consegue ir atrás dos criminosos com essas informações. Porque se você vai atrás das pessoas, é porque ele já tem um potencial dano, um potencial ilícito sendo praticado. Senão você não estaria indo atrás dessas pessoas. Tem alguma razão para você investigar aquelas pessoas que você, autoridade judiciária, diz que quer investigar. Tudo bem? Então, ele diz, olha, se esse software consegue não interferir no conteúdo, perceba, o software não interfere no conteúdo, apenas a postura, apenas o número de citações, apenas o tamanho do voto, então você, marco civil, segundo especialistas, não pode obrigar a fornecer o conteúdo das mensagens trocadas entre as pessoas para uma eventual persecução penal. Tem que se achar essas saídas, que foram algumas que eu já mencionei, para que você tenha o conhecimento. Então, o que mais ele comentou, que é o seguinte, os dados, quando forem fornecidos, os dados serem utilizados literalmente com os fins que são a persecução penal de um ilícito praticado e cometido. E aí, uma outra questão é o seguinte, que são as ponderações, tá? Sociedade, coletividade, colocamos aqui a coletividade nós, Brasil. E aí, vem o seguinte, falar para o ministro Rosa Weber pela DIN e o ADPF pelo Fachin. Tá, ok? Como é que nós iremos utilizar esse sistema de cooperação para que a gente atenda as autoridades judiciárias, mas preserve esse conteúdo que a gente troca em um aplicativo? Ou seja, ou a gente tolera os avanços tecnológicos, que, em contrapartida, preservam o direito de trocar mensagem, ou a gente começa a não abrir mercado para essas empresas. Ou seja, é uma questão de ponderação, proporcionalidade. Ou você, sociedade, Brasil, coopera para que nós, empresas, Facebook, adquirente do WhatsApp, estamos aqui, disponibilizando um aplicativo que protege o que está lá na Constituição Federal, que é a preservação da intimidade, privacidade, liberdade de expressão, comunicação entre duas pessoas. Como a gente vai equacionar esse nosso debate para que a gente consiga atender o marco civil e consiga também atingir um eventual ilícito que vocês, autoridades judiciárias, querem perseguir. Tudo bem?
E aí, uma última passagem que eu gostaria de abordar, que é até o que um dos últimos painelistas teve a oportunidade de expressar em um dos questionamentos, é o seguinte: quando temos um aplicativo como o WhatsApp, que muitos utilizam, nós no Brasil utilizamos em larguíssima escala. Quando a gente utiliza o WhatsApp, se o WhatsApp se tornar vulnerável, e é uma tecnologia que impacta as nossas vidas, se o WhatsApp se tornar vulnerável, eu não quero ser vulnerável no que eu falo, eu não quero ficar com receio do que eu falo, eu não quero saber se aquele texto que eu mandei, se aquele vídeo que eu mandei, se aquela mensagem que diz respeito só a duas pessoas caiam em mãos erradas. Então eu, Emiliano, vou me policiar no que eu vou conversar com as outras pessoas? Não. A coletividade está aí e ela não pode ser desprestigiada no que ela conversa em suas relações, diga-se, de conteúdo. Então, você tem uma tecnologia, o WhatsApp, imagina o WhatsApp fica vulnerável, fica frágil, e aí o WhatsApp sai, o WhatsApp fala, beleza, ok, estou vulnerável, tenho que quebrar conteúdo, tenho que interceptar aquela mensagem para dar para a autoridade judiciária por eventual investigação, e aí eu prejudico a coletividade em detrimento de uma organização criminosa que tem um grupo de 100, 200, enfim. Não estou entrando no mérito em si do que é errado, do que é certo. Nem o ministro ainda julgou, quem sou eu, Emiliano, para dizer qual é a opinião que eles irão seguir. Então, ele falou, e se o WhatsApp sai do ar, automaticamente nós que queremos nos comunicar, a gente migra de plataforma, a gente vai achar outra que nos proteja. Os criminosos também, os criminosos querem uma mensagem em que eles consigam trocar e invadir o sistema de forma segura. A criptografia é forte, o que eles disseram. Então, precisamos achar um mecanismo em que atenda o marco civil, que as ordens judiciais sejam devidamente cumpridas, mas que os nossos conteúdos não sejam violados. Senão, uma mensagem que eu troque com vocês, amanhã ou depois, caia na mão de criminosos. Cada um tem sua opinião, o debate foi excelente. Então, a gente saiu de lá com mais dúvidas do que com certezas. Mais dúvidas do que com certezas, mas as opiniões foram excelentes de todos eles. Então, o pepino, se eu puder chamar, o abacaxi que o Edson Fachin e a Rosa Weber têm nas mãos para desconstruir essas ações, quer seja pela inconstitucionalidade, quer seja pela manutenção dos bloqueios, quer seja pela não manutenção dos bloqueios em prestígio à intimidade, privacidade, liberdade de expressão, liberdade de comunicação. Então quero terminar, quero saber se vocês têm mais alguma dúvida para a gente já ir se encaminhando para o final. Se quiser deixar um comentário, o que você acha, se você é a favor, se você é contra ou não, entendeu? Então, ou seja, é livre. Por isso que o debate como ele falou, a pluralidade de ideias que enriquece o ser humano. É o debate de ideias, Eu, Emiliano, não sou obrigado a concordar com todas as posições, e nem eu quero que você concorde comigo. É a divergência que faz o crescimento. Quanto mais você diverge, mais você tem pontos de vista, você tem ideias, você tem opiniões, você tem o que eu gosto de chamar análise crítica. Você pega uma informação e daquilo você tira algo para que aquela informação, na sua concepção, você diz A, B, C ou D. E aí a pluralidade de ideias enriquece muito o debate. Então, já vou começar a me despedir. Caso não tenham mais nenhuma dúvida, obrigado, PH, muito bom. Com certeza é dificílimo você
parametrizar essa situação, é um jogo de interesses. Olha, mas eu posso dizer, o Facebook é uma máquina de ganhar dinheiro, ganha dinheiro muito bem, sabe muito bem explorar o mercado econômico, e é isso que o Ministério Público veio batendo, uma empresa que vem ganhar dinheiro no nosso território, não quer cumprir a legislação brasileira. Então, assim, tem pontos muito bons, pontos muito bons, tanto a favor como contra. Ana, também concordo com você, o comentário do PH é totalmente feliz, difícil, e até os ministros falaram, ou seja, ninguém sabe tudo, ninguém sabe todos os conteúdos, e o ministro vem e fala o seguinte: olha, quero agradecer a todos vocês, pela oportunidade de aprender de um tema complexo. Você ouvir do próprio ministro um agradecimento dos conteúdos que ele aprendeu de um tema altamente complexo, isso nada mais é do que você calçar, em minha opinião, a sandália da humildade. Eu não sei tudo, nós não sabemos tudo, então que bom que a gente não sabe tudo, porque a gente sempre aprende a todo tempo e a toda hora. Então, se você é daqui de Brasília e um dia você tiver a oportunidade de vir para uma audiência pública, venha. Eu nunca aprendi tanto em 2 dias com 30 profissionais que me ampliarem muito o conhecimento. E quanto mais você aprende, quanto mais você estuda, mais você consegue ampliar o teu horizonte. Então, quero convidá-los mais uma vez a se inscreverem em meu canal no YouTube, Emiliano Landim. Tenho vídeos toda terça-feira lá com dicas do que eu, Emiliano, vivo na advocacia, é um olhar da execução, hard work, do que eu faço na advocacia e executo. Então, é o que eu aprendi. Você treina teoria, mas você coloca muita mão na massa. Quanto mais você executa, melhor você fica. Treina. E aí, quanto mais você treina, melhor do que você fica. Por isso que você tem que estar em preparação constante. Então, minha página no Facebook, Emiliano Landim Oficial. Tem a minha página oficial, emilianolandim.com.br, emilianolandim.com.br, que é o site que tem lá as informações do nosso escritório. Telefone, tem os meus produtos, caso você queira adquirir. 7 passos para advocacia de sucesso, criatividade no mundo jurídico, inovação. Então, quero agradecer o carinho, a gentileza de todos vocês. O que eu posso dizer, quanto mais eu treino, melhor eu fico. Não melhor eu, Emiliano, melhor vocês, porque faz toda a diferença quando vocês estão comigo. É o que eu gosto de falar: se quer ir rápido, vá sozinho, se quer ir longe, vá em grupo. Quando você alia pessoas ao seu propósito, ao que você quer, ao seu ideal, você consegue cada vez chegar mais longe. Sozinho, você limita o teu crescimento. E até uma outra sugestão, eu assisti esses dias a palestra, um bate-papo no meusucesso.com do Carlos Wizard, aquele das escolas de inglês lá do Wizard, ok? E ele falou o seguinte: o sucesso é bom, mas o sucesso compartilhado, esse aí não tem preço. Ou seja, quando você compartilha o sucesso, essa é a melhor forma. Então, o que eu, Emiliano, procuro fazer nesses meus bate-papos, dá trabalho? Dá, claro que dá trabalho. Mas se você quer um retorno, você tem que se preparar para quando a oportunidade chegar, você está preparado para assumi-la, enfrentar e dar o seu trabalho duro. Porque é melhor você estar preparado e a oportunidade não vir. Essa frase é sensacional. É melhor você estar preparado e a oportunidade não vir do que não estar preparado e a oportunidade chegar
e ela vai chegar e você não vai ter condições de agarrar porque você não se preparou, você não fez o dever de casa. Então, muito obrigado a todos os comentários, vocês foram excelentes, aprendi muito. E quanto mais você treinar, melhor que você fica. Não deixe de compartilhar o que você sabe nas redes sociais. Tem muita gente que quer ouvir o teu conteúdo. Compartilha, você é bom. Se você é bom, se o conteúdo é bom, tem muita gente interessada. Segue em frente que no final dá tudo certo, ok? Vou me despedir. Sucesso! Não deixe de aproveitar os 3 ativos preciosos da vida. Tempo para você curtir as pessoas que você ama, as pessoas que fazem diferença. Tempo, privacidade e silêncio. Ok? Então é isso. Um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Até breve. Fui!